esteja querendo justificar os meus pecados. No meu jeito de pensar, Becca, esse mundo está cheio de ovelhas esperando pelo pastor certo. Qual a melhor forma de controlá-las, se não usando os dizeres tão bonitos que existem aqui? Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e você está no Narrativas da Cidade. Seja muito bem-vindo e hoje eu trouxe para vocês a crítica do livro A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, uma autora brasileira que tinha sido muito elogiada e indicado por várias pessoas que eu conheço e que eu estava louquinha para ler. Se você não faz a menor ideia do que se trata o livro, eu conto um pouquinho pra você. Em A Torre Acima do Véu, a gente acompanha a Becca em um mundo distópico. Há muito tempo atrás, uma névoa inexplicável tomou conta do mundo e as únicas pessoas que conseguiram sobreviver foram aquelas que conseguiram subir em edifícios muito altos que tinham andares que ficaram acima dessa névoa. Então, apesar da névoa ser bem alta, ela não foi até, sei lá, a estratosfera, ela ficou só num nível básico ali, e quem estava acima daquele nível conseguiu sobreviver, porque não foi intoxicado e não sofreu nenhuma das consequências causadas por ela. Então, a gente é levado nesse começo do mundo, onde a névoa apareceu, já é um futuro meio que distópico, só que ainda bastante parecido com o que a gente vive hoje. A diferença é que a maior parte das cidades e países se uniram meio que em uma megalópole gigantesca, e agora, ao invés de existir, sei lá, o Brasil e a Argentina, eles são meio que um continente só. O continente só sempre foi, né, gente? Mas que burra. Eles são meio que um país só, governado pelas mesmas pessoas. Então, somos jogados lá na frente, onde a névoa já existe há muito tempo, onde a névoa já existe há 53 anos. E a gente começa a ser enquadrado dentro deste mundo, onde as pessoas vivem dentro de edifícios, têm que andar por pontes e meio que sobreviver da maneira que é possível. O mundo aqui, que a gente acompanha pelos olhos da personagem principal, que é a Becca, é meio que Rio Aires, que eles chamam. Então, como eu falei no exemplo inicial do vídeo, desde o Rio até Buenos Aires, tudo uma coisa só. Aqui, os personagens, eles são principalmente protegidos pela torre, onde eles contêm o maior arsenal de armas e também artefatos para proteção contra a névoa. Neste lugar, eles contratam mergulhadores, que são pessoas que vestem lá roupinhas especiais e entram na névoa em busca de explicações do porquê daquela névoa e de sobreviventes. Só que os sobreviventes, eles não são bem humanos. Veja bem, eles são espécies de zumbis, então a névoa meio que corrói a pele deles, eles ficam doidões loucos e é isso aí, eles não têm consciência, eles atacam os humanos e tudo mais. Então, esse também é um dos motivos dos quais eles não podem entrar na névoa, porque além da névoa matá-los, também há esses seres horríveis que matam eles antes que a névoa faça isso. Então, perigoso, tenso, não desça na névoa, gente. E a gente tem essa torre principal, onde tem o governo, e em volta as torres menores, aonde a população vai se encaixando da maneira como é possível. Quanto mais longe da torre você tá, mais periférica é a sua região e mais perigosa, porque quanto mais longe, menor o poder da torre. Então há várias gangues e subgrupos que querem dominar ali aquele país e que não concordam com as coisas que a torre tem feito até então. E basicamente o resumo aqui do cenário onde a gente é jogado é esse. A gente é apresentado a Becca, que é uma dessas garotas que nasceu depois que o véu já existia e que tem uma espécie de superpoder, ok? Vamos colocar aqui muitas aspas. Todas as crianças que nasceram depois da névoa, elas adquirem alguma coisa especial. Então, elas têm um equilíbrio muito bom, ou elas conseguem ler feições de forma muito boa, ou elas conseguem se teletransportar e algumas outras variações do gênero. Na verdade, o livro não explora todas as variações, ela dá só uns exemplos, e a Becca tem o seu poder principal de saltadora, que é o que? Ela consegue ter um equilíbrio muito bom, ela consegue pular de um lugar para o outro, se equilibrar, não morrer, coisa que eu nunca conseguiria fazer na vida, mas isso não vem ao caso. E ela vive junto com o seu pai adotivo e o seu irmão, também adotivo, e eles meio que fazem
pedidos especiais para pessoas que precisam. Eles vão buscar dentro de lugares que são meio abandonados e coisas do gênero, itens que outras pessoas precisam. O plot sequencial da história é um pouco difícil de ser explicado sem dar muitos spoilers, porque meio que acontece uma coisa antes para que outra aconteça depois. O livro é sim bastante interessante e a história é escrita de uma forma crescente que atrai e faz com que a gente queira ler as páginas seguintes. Porém, como eu falei, como não existe exatamente um plot único que vai crescendo, crescendo, crescendo até a gente ter um ápice, mas sim um pequeno ápice e depois o crescimento de uma segunda história que acaba sendo meio que a principal, há alguns momentos em que a narrativa fica um pouco lenta e dá aquela preguicinha, assim, sabe? Aquela vontade de ler se perde um pouco. Mas, de maneira geral, o livro é muito agradável, a escrita da Roberta é muito, muito boa, a história é bem interessante, a gente fica querendo saber a todo momento o que é essa névoa, quem lançou essa névoa, se dá pra parar essa névoa, se as pessoas vão voltar pra Terra e vai ter um Wall lá plantando plantinhas pra todo mundo sobreviver dentro da Terra. É muito legal, eu adoro futuros distópicos, e o bacana aqui é que os personagens, eles têm uma linguagem muito mais próxima ao português que a gente conhece, porque, obviamente, ele se passa no cenário meio que do Brasil. A única coisa que me incomodou de verdade, assim, é o fato de que, como é uma cidade meio Brasil, meio Argentina, em alguns momentos os personagens soltam algumas palavras em espanhol. Há momentos em que sim, elas são coerentes e interessantes, mas há outros em que simplesmente eu não aguentava mais ficar lendo o irro e umas palavras nada a ver no meio do texto. Mas isso é uma coisa que dá pra se habituar e na metade do filme pra frente do filme. Olha eu a louca. Roberto, já estou prevendo a adaptação cinematográfica do seu livro, ok. E da metade do livro adiante, a gente já se acostuma com isso, mas no começo me irritou um pouco porque eu ficava tipo, gente, não, porque não soava natural, já que a gente não está aqui falando e tipo, ah, me irro, porque estou aqui falando com você agora em português, mas acabei de falar uma palavra em espanhol, então acaba soando um pouco estranho. Mas depois que a gente entende melhor o cenário e tudo mais, a gente absorve isso de uma maneira um pouco melhor. Eu achei legal a forma como primeiro uma história pequena para depois se desenvolver o plot central e principal da história, e também o modo como a gente é introduzido dentro da névoa em alguns momentos e como a tensão daquele lugar é criado. Eu gostei muito, muito, muito da atmosfera do universo criado e de alguns personagens. Outros eu achei que foram bacanas, mas que foram entregues meio que de bandeja. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a ler o livro, alguns personagens eu meio que já falei, isso aqui vai ser isso. E no fim, era isso mesmo. Eu não vou falar o que é, obviamente, porque é um spoiler e que no final do livro só você vai saber, ou na metade. Mas que, pra mim, poderia ter sido um pouquinho mais omitido, ou não ter ficado tão naquele clichê do tipo, ah, é óbvio que vai ser isto. Foi a única coisa que realmente pesou e meio que enfraqueceu um pouco a história pra mim. Porque o universo em si é muito legal e ficou um quê aqui no fim de quero mais, de continuação, que eu espero que tenha, porque há potencial e com certeza daria pra escrever um segundo volume, mesmo que com outro personagem em foco. E que desenvolveria mais outros personagens e traria outras coisas e outras explicações pra névoa e pontos que ficaram em aberto aqui. Eu gosto de finais em aberto, eu não tenho problema com eles, eu gostei muito do final em aberto daqui, só que eu acho que ele poderia sim dar uma continuação, ok? Continue, faça, Roberto, apesar de ser um livro único, se você fizer uma trilogia eu não vou te julgar, eu juro. Então, resumidamente, o livro é sim muito, muito agradável, ele traz uma distopia super legal e diferente e que faz com que a gente seja jogado em um universo que é diferente de muitas maneiras. Não só porque ele é um futuro distópico, mas porque ele traz uma forma de viver e morar que ninguém conhece. Apesar da gente morar em prédios e tudo mais, a nossa vida acaba sendo no térreo, a gente tem parques e etc. Aqui nesse cenário não, eles têm que viver sempre no ar. E isso é uma coisa muito diferente, bem bacana para ser acompanhada. Assim como eu disse, alguns pontos fracos. O principal deles pra mim foram um ou dois personagens que acabaram se revelando antes do que deveria na minha leitura, mas que não faz perder a graça. E as duas histórias crescentes e meio que relacionadas são positivas porque meio que cria assim, nossa, mas e agora? O que vai acontecer? E pá! Aí acontece outra coisa e você fica chocado.
Eu gostei muito também da forma como a gente é introduzido dentro do universo e como a gente vai conhecendo meio que pouco a pouco sobre a névoa. A princípio, a gente conhece o mundo do céu, para depois ir descendo e ver o que está acontecendo lá no subsolo, onde até então a humanidade vivia antes. O que eu achei bastante positivo aqui é que não há muito romance lenga-lenga. Eu tenho preguiça de young adults e distopias que são unidos, e daí a parte distópica, que é o mais legal e o mais interessante, fica em segundo plano, porque fica o romance na frente. Não me leve a mal, eu gosto de romance. Na verdade eu não gosto muito não, mas eu prefiro em distopias o foco no que está acontecendo e no problema do cenário geral. Óbvio que pode ter romance, óbvio que pode ter amor, gente, eu sou a favor do amor. Só que tem horas que não precisa de amor, entendeu? Pode guardar o amor no seu coração, não precisa botar pra fora. E isso é uma coisa que se destacou muito aqui e que foi muito positivo, porque eu gostei bastante de não haver um foco no romance e blá blá blá. E o que chamou realmente a atenção foi o cenário distópico e o que está acontecendo nele. E é exatamente o que acontece nele que traz a vontade de que haja outros volumes, continuações e coisas assim. Se eu estivesse na minha fase mais jovem, com tempo livre, com certeza eu leria fanfics, porque se não existe, tem que existir. Eu avaliei o livro no Scooby com 3 estrelas, mas se houvesse a opção, eu avaliaria com 3,5 estrelas. Todas as estrelinhas perdidas foram por causa desses personagens que eu acabei adivinhando o que iria acontecer com eles e quem eles eram e tudo mais, que pra mim deu uma enfraquecida na história, porque super revelações que aconteceriam eu meio que deduzi, então acabou perdendo aquele meu Deus, mas ainda assim eu tive muitos oh meu Deus durante a história. Para que o Roberto escreva outros livros e outros volumes, eu confesso que eu não pesquisei na internet pra ver se ela tem outras coisas por aí, mas com certeza eu vou procurar e eu lerei outras histórias. Pra pessoas em torno de 14 até 17 anos, esse livro é muito bom, principalmente porque talvez vocês não deduzam tanto parte da história quanto eu deduzi. Mas mesmo se você tiver mais idade, se você amar distopias e amar young adults que não se foquem tanto no romance, este é um livro perfeito e incrível pra vocês, de uma autora nacional que tem muito potencial. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram A Torre Acima do Véu, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês também se deliciaram com a escrita da Roberta Spindler, se vocês querem continuação do livro, se vocês querem outros livros e tudo mais dela. Também dividam aqui se vocês têm o hábito de ler autores nacionais atuais, porque a gente acaba lendo muito autor nacional clássico e esquece os autores que estão escrevendo livros agora. Eu tenho esse péssimo hábito, eu estou me policiando para começar a ler mais autores brasileiros esse ano. Não se esqueçam de dizer aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram do livro, se vocês querem ler, se vocês têm curiosidade, se vocês amam distopia como eu. E também não se esqueçam de dar joinha, porque ajuda muito a divulgação do livro, não. Do livro também, mas do canal, e de se inscrever aqui embaixo também. Se o botãozinho de inscreva-se ou subscribe estiver vermelho, clique já e saiba dos vídeos antes mesmo da gente publicar na fanpage ou no nosso Instagram. Não se esqueçam também de seguir a fanpage e o Instagram. Os dois são Narrativas da Cidade, sem underline, sem espaço, sem tracinho, sem nada. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê pela cidade e até a próxima! Um beijo e tchau, tchau!